Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre ambientes organizacionais, que é um assunto também basilar de administração que eu espero que você domine ao final desse encontro, beleza? O que é um ambiente organizacional? Gente, hoje prevalece na administração a interpretação que as organizações elas são sistemas abertos, ou seja, elas estão em completa interação, em constante interação com o ambiente no qual elas estão inseridas, de modo que a organização influencia o ambiente e esse ambiente influencia a organização. De uma maneira mais prática, imagine que eu e você temos uma academia. Essa academia é uma organização e ela está dentro de um ambiente do qual ela faz parte. Por exemplo, o mercado de academias dentro de uma cidade e toda relação entre a academia e o seu ambiente existe uma troca, né? Em que a academia influencia esse ambiente e esse ambiente influencia a academia. Então a administração ela precisa também estudar como essa interação ocorre, beleza? É essa a ideia. Então, começando aqui do conceito, quando a gente fala em ambiente, é o contexto que envolve externamente a organização, o sistema. É a situação dentro da qual uma organização está inserida. Como a organização é um sistema aberto, ela mantém transações e intercâmbio com o seu ambiente externo. Isso faz com que tudo que ocorre externamente no ambiente passe a influenciar internamente o que ocorre na organização. Então, o ambiente ele exerce sim uma influência importante na empresa. A gente vê isso o tempo todo. Imagine nossa academia diante de um cenário de pandemia. O que aconteceu com as academias? Nossas academias ficaram fechadas, né? Porque era um local em que potencialmente poderia haver a transmissão do vírus. Então, perceba, né? Um ambiente influenciando as atividades da organização. Agora imagine que existe aí uma massificação de influenciadores fitness, as pessoas sendo estimuladas a realizarem atividades físicas. O que acontece com a nossa academia? Ora, provavelmente vai ter uma procura maior por matrículas, né? As pessoas vão querer ingressar na nossa academia porque está todo mundo querendo fazer atividade física, por exemplo. Então perceba, e é isso que eu quero que fique claro, a organização ela não está isolada, a organização pelo contrário, ela integra um ambiente que influencia essa empresa e também a empresa é capaz de fazer algumas influências nesse ambiente, tá bom? É importante que saiba que a empresa ela tem um ambiente que a gente chama de um ambiente mais imediato, que está mais próximo dela. Esse ambiente recebe o nome de ambiente de tarefa. Então, o que é o ambiente de tarefa? É um extrato desse grande ambiente, mas é um extrato mais imediato, que tem uma relação mais próxima com a empresa e é representado pelos fornecedores, pelos clientes, pelos agentes reguladores e pelos concorrentes. São aquelas empresas, né, que tem uma relação mais próxima com a nossa empresa, com a nossa academia, por exemplo. Beleza? Então, esse é o cenário que a gente chama de ambiente de tarefa. E de maneira mais distante, de maneira mais indireta, nós temos o chamado ambiente geral, que aí eu vou considerar as condições mais gerais, como condições tecnológicas, ecológicas, demográficas, econômicas, condições legais, condições políticas, condições culturais. É no ambiente geral, por exemplo, que a gente vai avaliar como uma possível reforma tributária vai afetar a nossa academia. Então, as condições tributárias, legais, elas estão num ambiente mais legal. Elas não afetam só a nossa academia, só o mercado de academia. Ela afeta todas as organizações do país que vão ser potencialmente afetadas por uma reforma tributária ou sobre mudanças demográficas, o envelhecimento da população. O envelhecimento da população é uma situação que vai afetar diferentes mercados de maneira diferente, né? Então essa é uma condição demográfica, é uma condição que afeta o ambiente geral e, claro, vai trazer consequências indiretas também para a nossa empresa. Como é que o envelhecimento vai afetar a academia, por exemplo? A gente vai ter que talvez ter uma adaptação dos equipamentos, pensando em atender também um público 60 a mais, por que não? Então, perceba, nós temos dois pedacinhos, dois estratos do ambiente. Um mais próximo da organização, da empresa, que a gente chama de ambiente de tarefa, e um mais distante, que é o que a gente chama de extrato do ambiente geral. Beleza? Só para consolidar o que a gente já debateu aqui, para você ter isso tudo bem anotadinho no seu caderno, vem aqui comigo. Nós temos estratos do ambiente.
O ambiente de tarefa é o ambiente mais próximo e imediato de cada organização, constitui o segmento do ambiente geral, do qual a organização extrai suas entradas e deposita suas saídas, constituído por fornecedores, clientes, concorrentes e entidades reguladoras. São as pessoas que estão ali influenciando, né, e sendo influenciadas de forma mais próxima à organização. Beleza? Isso é ambiente de tarefa. Ambiente geral é o macroambiente, um ambiente genérico e comum a todas as organizações. Tudo que acontece no ambiente geral afeta direto ou indiretamente todas as organizações de maneira ampla e genérica. O ambiente geral é constituído de um conjunto de condições comuns para as organizações, a saber, condições tecnológicas, condições legais, condições políticas, condições econômicas, condições demográficas, condições culturais, condições ecológicas. Como isso é cobrado em provas? Basicamente, a banca ela indica uma variável e pede que você indique se é uma variável que faz parte do ambiente de tarefa ou uma variável que faz parte do ambiente geral. Então, fique atento. Falou em fornecedor? Opa, fornecedor está ali mais próximo da empresa, então é ambiente de tarefa. Ah, falou em condições demográficas. Opa, isso é mais distante, é mais geral. Vai afetar várias organizações, não só a minha empresa. Então, isso é um ambiente geral. Beleza? É essa a lógica. Combinado? Entendemos já o que é o ambiente, é justamente o contexto no qual a organização se insere. Entendemos que esse ambiente tem estratos, um mais próximo da organização que a gente chama de ambiente de tarefa e um mais distante que a gente chama de ambiente geral. Agora a gente vai falar um pouco sobre as tipologias de ambiente. Por quê? Porque a organização ela pode estar inserida em um tipo de ambiente ou em outro tipo. É essa a lógica. Tá bom? Podemos classificar um ambiente quanto à estrutura em um ambiente chamado de homogêneo ou um ambiente chamado de heterogêneo. O que significa isso? Quando a gente fala em ambiente homogêneo, é quando o ambiente é composto por fornecedores, clientes e concorrentes semelhantes, é tudo muito parecido. O ambiente é homogêneo quando há pouca segmentação ou diferenciação dos mercados. Então, fornecedor é parecido, cliente é parecido, concorrente muito parecido, né? Então, isso caracteriza um ambiente homogêneo. Exemplo, pensa no mercado de abatedouros, né? Pô, é tudo muito parecido. Quem são os fornecedores dos abatedores? Ah, são criadores de gado. Não tem como muito fugir disso, né? São os criadores de gado. Ah, beleza. E para quem esses abatedores vão vender? Provavelmente, se eles não tiverem frigorífico, vão vender para frigorífico. Se tiverem já ali no frigorífico, eles vão vender para redes de supermercado, né? Para grandes redes. Então, fornecedor é parecido, cliente é parecido, o processo de produção é muito parecido, os concorrentes são muito parecidos, são abatedouros, né? Então, você não consegue muita diferenciação. Então é isso que caracteriza um ambiente mais homogêneo. As empresas são parecidas e aquelas entidades que se relacionam com as empresas também são parecidas. Fornecedores, clientes, entidades concorrentes. Beleza? É essa a ideia aqui. Ambiente heterogêneo é quando isso é mais diversificado. Então, ambiente heterogêneo ocorre muita diferenciação entre fornecedores, clientes e concorrentes, provocando uma diversidade de problemas diferentes à organização. O ambiente é heterogêneo quando há muita diferenciação nos mercados. Quando a gente fala em empresas de educação, poxa, empresas de educação é um ambiente muito heterogêneo. Por quê? Você vai ter clientes completamente diferentes, né? Vai ter pessoas buscando concursos públicos, vai ter pessoas buscando cursos técnicos, vai ter pessoas buscando aprimoramento profissional, já tem um emprego, mas ela quer aprimorar um pouco o currículo, vai ter pessoas buscando o primeiro emprego, vai ter pessoas buscando mestrado, doutorado, enfim, o mercado de educação é extremamente heterogêneo, porque os clientes são muito diferentes, fornecedores são completamente diferentes. Percebe que no mercado heterogêneo a tendência é a gente ter uma segmentação maior, vai tendo uma diferenciação maior de mercado. A gente tem empresas especializadas em o quê? Concursos públicos. Isso é uma segmentação, foi uma diferenciação para atender uma parcela específica de potenciais clientes. Então, mercados heterogêneos, eles têm muita diferenciação entre as empresas, porque tem clientes com perfis muito diferentes, tem fornecedores com perfis muito diferentes. No mercado de educação, os principais fornecedores são os professores, né? E aí vai ter professores também com uma experiência acadêmica muito grande, mas talvez esses fornecedores eles não sejam interessantes para empresas de educação de cursinhos,
né? Que aí outras competências são valorizadas, né? Professores talvez que tenham um histórico grande em concurso são mais interessantes para essas empresas do que professores com uma trajetória acadêmica muito grande. Professores com a trajetória acadêmica são mais úteis para outros tipos de empresa, né? Universidades, institutos federais. Então percebe, o negócio é muito diferente daquele mercado de abatedouros, em que tudo é muito parecido. No mercado de educação, tudo é bem diferente, né? Então é isso que caracteriza um ambiente homogêneo, tudo parecido, ambiente heterogêneo, tudo diferente. Beleza? É essa lógica aqui. Outra forma de classificarmos o ambiente, considerando a sua dinâmica. Existem ambientes mais estáticos, mais estáveis, e existem ambientes mais dinâmicos. Então vem aqui comigo, ó. Ambiente estável. O que é um ambiente estável? É o que se caracteriza por pouca ou nenhuma mudança. É onde as mudanças são lentas e previsíveis, ou onde quase não ocorre mudança. É um ambiente tranquilo e previsível. Se a gente olha, por exemplo, para o mercado de concessão de rodovias, cara, é o mesmo mercado há décadas, né? As concessões de rodovias, inclusive, elas são feitas normalmente por meio de um processo licitatório, uma parceria pública e privada por 30 anos, né? E aí, ao longo desse tempo, não vai acontecer muita coisa não, vai reajustar o pedágiozinho aqui pela inflação, aí ele vai fazer o reparo da rodovia, né? Não acontece muita coisa não. Diferente de um mercado mais dinâmico, por exemplo, como de inteligência artificial. Inteligência artificial o tempo todo está mudando, as empresas estão, meu Deus, meu concorrente lançou um novo plugin, uma nova forma de utilizar a inteligência artificial, tá utilizando agora para segmentar mercado, para escrever livro, para fazer imagem, enfim, né? Então perceba, mercados estáveis são aqueles que mudam pouco, mercados dinâmicos e instáveis são aqueles que mudam rapidamente, né? Então anote aí no seu caderno, um ambiente instável é um ambiente dinâmico e mutável, é um ambiente onde os agentes estão constantemente provocando mudanças e influências recíprocas, formando um campo dinâmico de força. A estabilidade provocada pelas mudanças gera incerteza para a organização. E aí, gente, a partir da conjugação dessas tipologias de ambiente, nós temos alguns cenários. Eu vou falar aqui rapidamente porque isso não é muito cobrado em provas. Na verdade, só vi uma questão, toda a minha trajetória como professor e concurseiro, sobre esse assunto. Então, vou só dar um panorama geral e a gente vai resolver, inclusive, essa questão que eu encontrei sobre isso, tá? Vem aqui comigo, ó. Ambiente homogêneo, nós vimos aquilo que é tudo muito parecido, e ambiente heterogêneo. Esquece o resto, vamos focar nesses dois aqui por enquanto. Beleza, o ambiente homogêneo é tudo muito parecido. Qual é a estrutura organizacional das empresas que atuam em ambientes homogêneos? Ora, ela tende a ser uma estrutura simples e centralizada. É uma estrutura organizacional simples, ou seja, uma estrutura mais funcional, uma estrutura ali mais que busca mais eficiência. Por quê? Porque tudo é muito parecido, não tem muitas mudanças, né? Lembra lá dos abatedouros, é tudo muito parecido. Então você tem departamentos ali mais simples, né, que fazem sempre as mesmas atividades, você tem normas ali estabelecidas, procedimentos para lidar com as atividades, porque tudo é muito parecido, né? Então você tem esse cenário. Já no ambiente heterogêneo, você já tem que lidar com maior diferenciação, então você já vai utilizar estruturas organizacionais mais complexas, com uma estrutura matricial, com uma estrutura por projetos. Então, a depender do tipo de ambiente, você vai ter reflexos na sua estrutura organizacional também. É isso que a gente está vendo aqui. Outra diferenciação que pode decorrer do tipo de ambiente. Ambientes estáveis, o que acontece? As reações empresariais elas tendem a ser muito parecidas, né? Então, por exemplo, no mercado que tem poucas mudanças, por exemplo, o mercado de concessões rodoviárias, que foi o exemplo que a gente deu, né? Se porventura o governo anunciar, olha, as concessões, as parcerias públicas baseadas em concessões de rodovias não vão ter reajuste aí pelos próximos 5 anos. As empresas, elas vão ter a mesma reação. Você tá doido, governo, né? Vai ter uma mesma pressão, todo mundo vai fazer a mesma coisa, por quê? Porque é tudo muito previsível. Elas sabem que o fluxo de caixa delas depende principalmente das receitas de pedágio. Então, se você não reajustar,
vai ter um prejuízo muito grande para as empresas. Então, o ambiente muito estável ele é muito previsível. Uma mudança, todo mundo reage de maneira uniforme. Por outro lado, se o ambiente é instável, as reações são diferenciadas, né? E muito variadas. Então, quando a gente lembra lá do exemplo no mercado de inteligência artificial, uma empresa anunciou uma inteligência artificial diferente aqui, anunciou a inteligência artificial que escreve livros, né? Uma empresa, diante dessa notícia, vai fazer uma coisa, né? Vou sair desse mercado, vou investir agora em inteligência artificial para, sei lá, para criação de imagens. Outra empresa, putz, isso aqui é interessante, vou tentar fazer parceria, né? Então, as possibilidades são mais diferentes. Quando a gente tem um ambiente mais instável, as reações empresariais elas passam a ser diferenciadas e variadas, justamente porque você tem maior possibilidade. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, o ambiente é instável, beleza? E aí os autores eles criam aqui uma classificação que eu acho uma grande bobeira, na verdade, mas basicamente é o seguinte: quando a gente tem um ambiente instável, nós falamos em contingências, circunstâncias, né? Que podem ser uniformes se for um ambiente homogêneo ou podem ser diferenciadas se for um ambiente heterogêneo. Quando a gente fala em ambiente estável, a gente não chama de contingência, as circunstâncias, né? A gente chama de coações. É só uma nomenclatura bobinha, gente. Tá? Graças a Deus isso não cai porque é uma idiotice mesmo. Mas chamamos de coações. E se é no ambiente homogêneo, são coações uniformes. E se elas ocorrem em ambientes heterogêneos, são coações diferenciadas. Beleza? Então, só expliquei essa tabela, já falei. Isso não é muito cobrado, só vi uma questão na vida sobre esse assunto, mas trouxe aqui, né? Para você estar preparado para tudo. Vamos resolver questões? Vamos ver como esse conteúdo é cobrado? Olha aqui, FCC, Sanasa Assistente 2019. As organizações são sistemas abertos que operam em constante interação com o ambiente externo. Este que pode ser operacionalizado em dois estratos, o ambiente geral e o ambiente de tarefa. Perfeito. Fazem parte do ambiente de tarefa. Gente, lembre-se, ambiente de tarefa é aquele próximo, né? Alternativa A, entidades reguladoras e os clientes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É isso mesmo. Entidades reguladoras e clientes, elas integram. São variáveis que integram o ambiente de tarefa. Aparece nosso gabarito. Vamos ver a B. Variáveis demográficas e tecnológicas. Não, as duas são variáveis do ambiente geral. C. Variáveis sociais e culturais. As duas são variáveis do ambiente geral. D. Entidades políticas e legais. Também são variáveis aí do ambiente geral. Macroambiente e microambiente. Aqui sequer são variáveis, são nomenclaturas diferentes. O macroambiente a gente chama de ambiente geral e o microambiente normalmente a gente chama justamente de ambiente de tarefa. São nomenclaturas diferentes. Então, o gabarito da questão é mesmo a alternativa A. Vamos em frente. Considerando que o ambiente é multivariado e complexo, o autor separou o ambiente em dois estratos, o ambiente geral e o ambiente de tarefa. O ambiente geral é genérico e comum a todas as organizações, mas cada uma delas tem o seu ambiente particular, o ambiente de tarefa. Considerando essa divisão em estratos, assinale a alternativa em que todos os elementos citados pertencem à categoria indicada, ambiente de tarefa ou ambiente geral. Vamos ver. Alternativa A, ambiente de tarefa. Fornecedores de entrada, ok. Fornecedores, de fato, integram o ambiente de tarefa. Clientes ou usuários, ok. Tarefas. Concorrentes, ok. Entidades reguladoras, ok. Opa, de cara parece que temos o gabarito. Todas as variáveis indicadas, de fato, integram o ambiente de tarefa. Vamos ver a B. Ambiente geral. Condições tecnológicas, ok. Condições legais, ok. Condições políticas, ok. Condições econômicas, ok. Demográficas, ok. E concorrentes? Não! Concorrentes integram o ambiente de tarefa. C. Ambiente de tarefa. Condições demográficas, já está tudo errado. Condições demográficas é uma variável do ambiente geral. Vamos para D. Ambiente geral. Clientes e usuários, já está errado. Clientes e usuários são o quê? São variáveis do ambiente de tarefa. Ambiente de tarefa, fornecedores de entrada, ok. Clientes ou usuários, ok. Condições tecnológicas, não. Condições tecnológicas e legais são variáveis do ambiente geral. Então o gabarito é mesmo alternativa A. Vamos para mais uma. As clínicas XYZ SA
tradicional cadeia de clínicas com filiais em diversos estados do Brasil foram obrigadas a diminuir a sua estrutura devido à retração das vendas em função da conjuntura econômica. O seu diretor da empresa explicou que a empresa somente conseguirá sobreviver caso se adapte a um ambiente mutável e heterogêneo, né? Então caracterizou aqui o ambiente como mutável e heterogêneo. Gente, essa é a bendita questão lá que eu falei que cobrou justamente aquela tabelinha que a gente analisou. Se você olhar o índice de acerto dessa questão, é baixíssimo, né? Mais de 90% das pessoas erraram essa questão justamente por ser um ponto, uma nota de rodapé praticamente. Mas o que eu quero que você lembre, então, para acertar essa questão? O que você precisava lembrar? Que um ambiente mutável é aquele ambiente que muda o tempo todo. Se muda o tempo todo, a sua estrutura organizacional, que é isso que ele está falando aqui, né? Ela precisa o quê? Ela precisa ser uma estrutura mais dinâmica, uma estrutura capaz de lidar com as mudanças. Então não dá para ser uma estrutura simples. Uma estrutura simples ela é mais útil, um ambiente mais previsível, num ambiente mais estável, num ambiente mais homogêneo. É essa a ideia aqui, tá bom? Então aqui a gente tem que procurar ele indicar o quê? Um desenho organizacional mais complexo, né? Diferenciado. Vamos ver, alternativa A, simplificado. Não, simplificado não. Simples, com reações padronizadas, não. Simples, não. Padronizado, não. Complexo, diferenciado para lidar com multivariados segmentos ambientais. É essa a ideia aqui. É aquela tabelinha que a gente viu, né? Se o ambiente ele é mutável, né? Deixa eu até voltar aqui na tabelinha. Se ele é um ambiente heterogêneo, né? Ele exige o quê? Uma estrutura organizacional complexa e diferenciada. Beleza? Então foi essa questão que eu falei. Isso não é tão cobrado, mas essa questão assustou muita gente, então eu trouxe aqui para a gente comentar também. Chegamos ao final dessa aula, mas eu não quero que você saia daqui do jeito que entrou. Eu quero que você saiba pelo menos isso que a gente conversou. Então pausa um pouquinho o vídeo, vê se você consegue responder. Nesse momento você deve ser capaz de descrever os estratos do ambiente e suas variáveis. Quais são esses estratos, Marcelo? Ambiente de tarefa e o ambiente o quê? O ambiente geral. Quem integra o ambiente de tarefa? Fornecedores, os clientes, as entidades reguladoras, né? Concorrentes. Lembra disso. Ambiente geral são aquelas condições mais gerais, condições tecnológicas, demográficas, né? Diferenciar um ambiente homogêneo do ambiente heterogêneo. Ambiente homogêneo é todo mundo muito parecido. Lembre-se do abatedouro. Ambiente heterogêneo, as empresas, os fornecedores, os clientes são diferentes. Lembre-se das empresas de educação. Diferenciar um ambiente estável. Ambiente estável é aquele que não muda, tem poucas mudanças. Lembre-se das concessões de rodovias. Ambiente dinâmico, esse é danado, está mudando o tempo todo. Lembre-se do segmento de empresas de inteligência artificial. Beleza? Pensemos mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado essa aula, tenha curtido essa aula. E, para mim, gosto sempre de registrar que é um grande prazer, uma grande honra fazer parte da sua jornada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!